Olá! Em nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre vetores. Eles são também conhecidos como matrizes unidimensionais, ou seja, matriz que tem apenas uma dimensão, né? A gente vai comentar um pouquinho, né? Entender exatamente o que seria, né? Veja só, inicialmente nós falamos sobre os tipos de dados. Veja só, eles podem ser inteiros, reais, literais ou lógicos. E quando você define uma variável, veja só, você tem apenas um local, né? Você diz assim, eu digo o seguinte, como número, né, num1, uma variável, por exemplo, com a denominação como essa. Eu posso apenas armazenar um valor dentro de num1. Isso. Se eu atribuir um outro valor, o valor anterior ele né, sobrescrito, ele se perde, né, embaixo do novo valor. Sempre fica o último valor, né? Ok? Fica efetivo o último valor que foi colocado na variável. E a gente vê muitos casos, como você tem o quê? A lista dos nomes dos alunos de uma sala. Pronto. Aí você tem o quê? 40 alunos dentro da sala. E aí você quer armazenar o nome desses 40 alunos, você tem que colocar o quê? Aluno 1, aluno 2, aluno 3, até o aluno 40. Olha o tanto de declaração de variáveis que você era preciso colocar, né? Então, e aí você tem o quê? Então, existem estruturas de dados, né? Outra forma de você construir tipos de dados que suportem, né? Essas situações. Então, você tem o quê? Então, você tem tipos complexos de dados que em uma mesma variável você pode armazenar uma série de valores. E o primeiro deles são os vetores, né? Ou também, né, matrizes unidimensionais, ou seja, de apenas uma dimensão. E aí é como vocês estão vendo aqui nesse gráfico. Olha só. Então você tem uma variável que é chamada dados, e ela tem o quê? 40 posições. Aqui tem uma reticência aqui no meio, tá? Tem 40 posições. Então, dentro de uma mesma variável, você armazena 40 dados. Então, aqui, digamos, podia ser a nota dos 40 alunos, né? Ou eu poderia ter uma outra variável nomes, com 40 posições também. Eu ter o nome dos 40 alunos. Então, ele é apenas uma dimensão, porque a dimensão coluna, né? São várias colunas dentro de uma mesma variável. Então, chamamos de apenas uma dimensão. Elas permitem a manipulação de um conjunto de informações de um mesmo tipo primitivo, ou seja, todas essas posições são de um mesmo tipo. Por exemplo, todas essas aqui são do tipo real. Se eu criasse uma variável, um vetor do tipo nome, né, uma variável nome do tipo caractere, todas as posições elas eram do tipo caractere, certo? Então, muita atenção que elas têm que ser, elas são homogêneas, essas estruturas. Nesse caso, nós temos o quê? Um vetor, que o nome dele, né, da variável é dados, de 40 posições. Olha como a gente declara lá. Na declaração do var, né, coloca dados, dois pontos. A gente colocava só real, né? Quando você tem alguma posição. Agora, quando você tem um vetor, olha só. Vetor, abre o colchete, 1, 2 pontos, 40, fecha o vetor de real. É assim que você declara um vetor. Então, você está dizendo que ele é um vetor de 1, 2 pontos, 40, que é a dimensão, né? A primeira dimensão, que é a dimensão coluna, 1 até 40, quer dizer o seguinte, que ela vai ter 40 posições de real. Como a gente faz para manipular esse vetor, pessoal? Para manipular os elementos de um vetor, nós devemos especificar a sua posição. Olha só, cada um, ó, aqui é a posição 1, aqui é a posição 2, posição 3, assim por diante até a posição 40. Então, se eu quero armazenar informação ou ler, né, escrever o que tem na determinada posição do vetor, eu tenho que dizer, né, qual é a posição dele. É a posição entre colchetes. Então, se eu quero saber
o que está na posição 8, então eu tenho que colocar o dados, entre colchete, 8. A variável dados na posição 8. E aqui eu obtenho o que tem lá, né? Que é o valor 9,8. Então, pessoal, a posição do vetor, né? Que esse valor, então, que a gente coloca entre colchetes, então ele pode ser tanto colocado em forma de constante, como foi colocado aqui, né? Tem essa variável dados, dados de 8, dados posição 8. Então, eu tenho acesso ao valor 9,8, o valor que está na oitava posição dessa variável dados. Eu posso colocar também uma expressão aritmética. Por exemplo, dados de x mais 1. Digamos que x seja 3, então x mais 1, 3 mais 1, 4, eu vou acessar a posição dados de 4. Vou ter acesso ao valor 5,3. Então você pode também utilizar uma expressão aritmética ou uma variável que estiver dentro dos colchetes. Então, dados de contador, por exemplo. Então, tem um contador que ele vai de 1 a 40 e a cada vez, né, ele vai ter um valor diferente. Então, eu passo a variável dentro e ele acessa o valor daquela variável e substitui pela posição do vetor. Então, por isso que a gente chama também, né, nesse caso a gente vai chamar ela de índice, né, que é né, que é a posição do vetor. E aí já tem uma coisa interessante, né, a gente pode então utilizar, fazer um loop de repetição para acessar as posições de um vetor, sem precisar acessar uma por uma. Né? Você faz um loop que acessa da primeira à última. E aí você coloca no lugar do índice, você coloca uma variável que vai, né, que ela vai variar, digamos, de 1 a 10, ou de 1 a 40, como é esse caso. Vamos fazer uma pequena prática, tá, pessoal? Com relação a manipulação dessas posições aqui, ok? Já dentro do visual. Então, eu vou colocar aqui, vou dizer que tem uma variável nomes, tá? Variável nome, que é um vetor com um vetor de 4 nomes, por exemplo. Nome, pronto. Vetor entre colchete. Então, sempre, quando você é um vetor, você tem que colocar uma matriz, né? De certa forma, matriz, de forma geral, você começa, declara como vetor, você coloca a primeira e a última posição. Então, 1, 2 pontos, 4, aí espaço D, e o tipo de dado que vai ser aquela variável. No caso meu, vai ser caractere. Porque eu quero ter um vetor com 4 posições. Aí eu coloco lá, né? E escreva. Eu vou ler, né? Essas 4 posições do vetor. Aí, ó, digite o primeiro nome. Nome de, entre colchete, 1, que é a primeira posição. Pronto, passar o primeiro. O trabalho é o mesmo para os 4. Os 3 demais, né? 2, 3, 4. Aqui vai ser o segundo nome. Nome de 2. Terceiro. Nome de 3. 4. Quarto. Nome de 4. Eu também agora vou fazer a escrita, né? De cada uma dessas posições. Escreva o nome de 1. Tá escreval, né? Para ele fazer um em cada linha. Mesma coisa, só 2, 3, 4. Só altero aqui. 2, posição 2, posição 3, posição 4. Ok. Aqui, pessoal, só agora, né? Vamos executar aqui, passo a passo. Verifique que quando eu declarei o vetor, olha só, quando ele passar aqui, ó, ele vai criar, ó, ele fica como se fosse cada uma variável separada, mas tudo é uma variável só, variável nome.
só que aparece individualmente cada uma das posições aqui no teste mesa. Então, digito o primeiro nome, né, que é a posição 1. Vou botar aqui o meu nome. O nome já aparece aqui na primeira caixinha. Né? Digito o segundo nome. Maria. Ela vai ser lida na posição 2. Está gravado lá. E Ana na quarta posição. Agora eu vou fazer a escrita. Então, escrever o nome de um. Ó. Ele vai escrever o nome de um. Então, vai escrever o Francisco, depois a Maria, depois o João e depois a Ana. O valor de cada uma dessas posições lá do nosso vetor. Aqui um pequeno exercício, né? É que vocês acompanhem e façam aí, né? Do lado de vocês. Que aí como a gente pode trabalhar a questão do índice, a posição dos vetores. Olha só. Primeiro, você tem aqui, né? Então, um vetor com 10 posições. Ó, 2, 6, 8, 3, 10 até o 14 são cada uma das 10 posições desse vetor. E tem a variável x igual a 2, y igual a 4. Escreva o valor correspondente à solicitação. Você vai dizer, então, qual o valor da posição daquele vetor. Você vai acessar o vetor. Então, no caso aqui, a primeira posição é vetor, né, que é a variável v de x mais 1. Então, você vai ver que índice é esse aqui. X é 2, x mais 1, 3. Então, você vai ver vetor de 3. Vetor de 3, qual o valor? 8. Essa coisa bem simples aqui, tá, pessoal? Vamos dizer aqui na letra I, v de x mais y. Então, vai substituir pelo valor das variáveis. X, 2, y, 4. Então, vai ser x de 6. Né? Perdão, v de 6. Né? Vetor, posição 6. Posição 6, qual o valor? 9. Vamos aqui na posição H. Tem um V entre colchete, que dentro dele tem um outro V, que tem dentro dele posição x mais 4. Você vai sempre resolvendo de dentro para fora. Então, primeiro colchete aqui, x mais 4. É a posição V, né? O V de x mais 4. E, na verdade, no fundo, eu quero resolver isso aqui. V de esse valor que tiver aqui encontrado no V vai ser a posição que eu quero acessar. Então, vamos lá para o colchete, x mais 4. X, 2, mais 4, 6. Então, V de 6. Né? V de 6 é 9. Ok? Opa. V de 6 é 9. Então, olha só. Então, todo esse colchete aqui vai ser substituído pelo número 9. E aí vai estar aqui de novo. Então, vai ser V de 9. V de 9, agora essa é a posição que eu quero acessar. V de 9. E aí, V de 9, posição 33. Então, valor H, a letra H, qual é o valor, né, da variável? A posição, né? O que tem o conteúdo da posição, valor 33. E assim por diante. Aqui, por exemplo, V entre colchete, V de 4. Você resolve o que tem dentro, né? V de 4. Ó. V, posição 4, qual o valor? 3. Então, o valor disso aqui, ó, dentro desse colchete tem o valor 3. Então, vai ser V de 3. V de 3, qual é o valor? 8. Então, pessoal, letra K, qual é o resultado? 8, que é a posição que eu quero acessar. Aqui tem, olha só, imprima dois vetores inteiros de 10 posições. Some os seus correspondentes elementos e imprima o resultado da soma. Né? Vamos lá, então aqui você vai ter o que, pessoal? Um vetor A, um vetor B, você vai somar os dois, as posições correspondentes, ou seja, a posição 1 do vetor A, você vai somar com a posição 1 do vetor B e vai imprimir esse resultado. Até a posição 10 do vetor A, somado com a posição 10 do vetor B e o seu respectivo resultado impresso. Vamos fazer aqui no visual.
Aqui eu vou ter o quê? Ó? Vetor A, vetor B e um vetor C, para ser o resultado, né? Onde eu vou colocar o resultado da soma de cada posição do A somado com cada posição do vetor B. Então vai ser todos os três, né, são vetores, né? Vetor, ó, 1, 2 pontos, 10 de inteiro. E eu vou botar um x aqui, inteiro. Aí só lembrando, tá, pessoal? Esses valores aqui em cima são inteiros. Eu botei um x, né, que eu vou precisar do lado do x. Lá no nosso vetor, olha só. Por quê? Eu vou usar um par, uma repetição, onde ao invés, lembra que nós vimos agora no exercício anterior, né, aquela questão do índice. Então, eu vou usar um índice, eu vou usar uma repetição, né, uma variável que eu vou usar com o índice, e ele vai variar de 1 a 10, sem eu precisar fazer a leitura individual, uma por uma. Ok, esse índice ele é inteiro. Então, eu poderia declarar ele aqui em cima? Não, porque aqui é inteiro, mas aqui é vetor. Os vetores, você declara eles, todos os vetores que forem vetores do mesmo tipo e com o mesmo tamanho, você coloca eles juntos. Então, esses três, tanto o A, o B e o C, são vetores de inteiro de 10 posições. O x é apenas é inteiro, mas é uma variável comum, uma variável normal, não é inteiro, não é vetor. Então, você tem que colocar ela separada, tá? Você não pode jogar lá em cima, porque ela não é vetor. E aí, vamos lá. Vamos fazer a leitura, ok? Do vetor A. Aí, colocaria lá, né? Escreva, digite o primeiro valor do vetor A. Leia, vet A de 1, que é a primeira posição. Vamos fazer aqui. Então, tem as 10 posições. Vet 2, vet de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui é, digite o décimo, aqui é o nono. Tá. Imagina aí um vetor aí com, né, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Digite o décimo, digite o nono. Aqui é o oitavo, perdão. Aqui é o oitavo. Imagina um vetor aí com 50, 200 posições, né? Mas já a gente vai. Sétimo, sexto, quinto, quarto, terceiro e segundo. Depois, pessoal, nós ia até o mesmo, ó, impressão do vetor. Se eu fosse imprimir esse vetor, né? Olha só. Tinha que fazer outro também. Vários escreva, né? Escreva do primeiro ao décimo valor do vetor A. Vamos ver se aqui está certinho? Ok. Então, só um minutinho. Aqui direto. Ó, primeiro valor do vetor. 1, 2, 3, 4, 5,
Se a gente for ver aqui, olha só, os valores estão todos aqui, ó. Ó, aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue acessar por aqui. Aqui você vai ver só quando ele tiver. Aqui você vai ver durante a execução. Ó, só olhando o teste de mesa, ó, as posições aqui, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, você tem, né? Ó, as 10 posições. Ok, vamos simplificar isso aqui. Então, por isso que eu estou usando o X, né? A gente pode usar isso aqui, ó. Um para. Opa. Eu vou fazer o valor de X, ele variar de 1 a 10. Pronto. Lembra? Considerando que cada leitura dessa, da primeira à última posição, é exatamente da mesma forma, né? A gente usa a repetição para fazer. Que é de forma homogênea, né? A mesma forma que você vai fazer da primeira à última posição. Então, para X, recebe 1 até 10, faça. Eu vou só pegar, ó, só a primeira, só do vetor da posição 1. Fim para. Já apago todos os outros, ó, do segundo ao 10º. Ó, para x de 1 até 10, faça. Digite u. Aí eu vou passar o valor do x. Ó. Digite u, vírgula, x, vírgula. Aí bota o ozinho, né? O primeiro, segundo, né? Ó, o x valor da variável a. E aqui, vet a, posição x. Pronto. Vai dar, ó, a mesma coisa. Aí eu só automatizei, né? Eu vou passar o índice e a posição de acordo com o x. Então, aquele o x vai ser 1, vai ler a primeira posição, x2 segunda posição, x3 segunda posição. Assim ele vai, né? Então, x vai de 1 até x for igual a 10, ele vai fazer assim, né? Por diante. Olha só, vamos ver aqui, ó. Digite o primeiro valor de A, porque o x, ó, se você X, ele nessa primeira rodada ele é 1. Então ele colocou 1 aqui, ó, o primeiro valor, e o valor que ele vai colocar, ele vai botar na posição X, na posição 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Já fizemos a leitura, olha só, do vetor A. Tanto que é simples. Ok? Para fazer a leitura do vetor B, ó, só copio isso aqui tudinho, aproveito. Olha só. Muda aqui. Ó, do vetor B. E aqui vai ser o que? Em vez de ser vet A, vai ser vet B, posição X. Pronto. Agora você vai ler também o vetor B. Beleza? Agora eu vou fazer um outro. Então, eu li todas as 10 posições do vetor A, li todas as 10 posições do vetor B. Próximo passo, eu vou somar cada posição do vetor A com sua respectiva posição do vetor B e colocar ela no vetor C. Então, eu tenho que fazer um loop, né? Fazer uma repetição, da mesma forma que eu fiz aqui, né? Varrendo para escrever, para ler um, para ler o outro. Agora eu vou fazer uma repetição pegando a posição X de um somada à posição x do outro e colocando nessa mesma posição x do vetor C. Então, posição 1 do vetor A somado com a posição 1 do vetor B, eu jogo ela na posição 1 do vetor C. Faço isso com todos até chegar à 10ª posição. Vamos lá, então. Então, soma do vetor A com o vetor B, com resultado em vetor C. E aí, ó, vou até aproveitar o para aqui, né? Ó, aproveito o para. Só o miolinho aqui que eu não... Eu sei que ele vai variar, né? De 1 a 10. Aí eu coloco lá, ó. Vetor C de x vai receber a vetor A naquela mesma posição, né? Se for 1, então vai ser a posição 1 também do vetor A, mais a posição 1 do vetor B. Pronto. Olha só. Ele do 1 até o 10, ele pegou cada
Para cada posição 1 do vetor C, ele é a soma da posição 1 do vetor A, posição 1 do vetor B. Na próxima rodada é 2. Posição 2 do vetor C recebe posição 2 do vetor A, mais a posição 2 do vetor B. E assim por diante até somar os 10 valores. Okay. E aqui eu faço outro loop para imprimir o vetor C, né? Que é o que tem um resultado. Okay? O vetor C tem um resultado da soma do vetor A e vetor B. E aí, ó. Agora, só escreval, né? Aí coloco vet C de x. Pronto. Vamos fazer agora. Fazer um teste, né, do nosso... Ó, primeira posição do vetor A, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, primeiro valor, então fizemos todo esse loop aqui. Agora eu vou fazer outro loop para ler o vetor B, tá? Então vamos ler todo o vetor B. Vou fazer agora de 10 a 1, né? Opa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pronto. Ele leu as 10 posições do vetor B. Agora o próximo ele vai fazer agora um outro loop, pegando cada posição do vetor A, somando com cada posição do vetor B e jogando no C. Então, posição 1 do vetor já somou. 2, 3, 4, 5, 6. Vamos aqui, ó. 7, 8, 9, 10. Pronto. Somou as 10 posições de A com as 10 posições de B e colocou nas posições respectivas no vetor C. Próximo passo. Agora vamos imprimir todas as posições do vetor C. A partir da primeira. Ó. A primeira, 11. Aí vai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Não, 10. Terminou. Então, tudo 11, né? Foi proposital, viu, pessoal? Até para a gente fazer um teste desse valor. Olha só, primeiro valor do vetor A, 1. Primeiro valor do vetor B, 10. 1 mais 10, 11. Segundo valor, 9, do A. Segundo valor do B, 9. 2 mais 9, 11. Terceiro valor do vetor A, 3. Terceiro valor do vetor B, 8. Soma, 11. 4. Quarto valor, 4. Quarto valor, 7. 4 mais 7, 11. Aliás, assim até embaixo, né? Todos os valores, cada posição respectiva, somado um com o outro, dá o valor 11. Então, esse é o valor, o conteúdo do vetor C, que é exatamente a soma de todos os elementos correspondentes de A e B. Dá para a gente melhorar esse algoritmo? Dá para simplificar? Dá. Por exemplo, a gente não precisa necessariamente ter um vetor C para acumular o valor final. Eu posso colocar apenas um vetor, tá? Aliás, botar apenas uma repetição que eu já coloco no escreva o próprio cálculo, né? Eu coloco o próprio cálculo dentro do escreva. Como? Olha só, vou tirar o vetor C aqui, tá? Não vou precisar mais dele. Aqui, ó, a soma do vetor, né? A com o vetor B, só isso. Não vou colocar mais o resultado em C. Tiro esse loop aqui,
Ó, não vou, que eu já vou imprimir dentro da escrita. Então tira isso que não vou precisar, né? Aí eu vou botar aqui, ó, impressão da soma do vetor A com o vetor B, direto. E aí eu coloco aqui, ó, escreva, aqui, né? Escreva, vou botar escreval, né? Para a primeira linha. E aí você vai ser o quê, ó? Vet de A posição x, mais vet de B posição x. Pronto. Aqui ele vai, né, da primeira à última posição, ele vai pegar o elemento desse aqui, com o respectivo desse, vai somar e já vai imprimir. Por quê? Porque eu coloquei esse cálculo. E o motivo pelo qual eu não vou utilizar um vetor C. Por quê? Porque eu não vou precisar desse vetor C para uma outra finalidade dentro do nosso algoritmo. Eu só preciso do valor da soma dos dois. Eu não vou precisar usar dessa soma como base em outro cálculo, em outra situação posterior. Então é mais simples, eu já posso colocar essa soma direto no escreva, evitando assim, né, ter uma declaração de um novo vetor. Então, faço aqui dessa forma, ok? Li o A, li o B e fiz um loop só escrevendo a soma de cada posição respectiva do A com a posição respectiva do vetor B. Prontinho. Dessa forma, vamos fazer um teste aqui, né? Para ver se está tudo certinho. Vamos fazer usar os mesmos valores. 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prontinho, ó. Ok. Aqui ficou mais, né? Ficou mais enxuto o nosso algoritmo. Vamos para o próximo atividade aqui, né? Algoritmo para preencher um valor, né? Um vetor ele tem 100 posições, né? Um vetor de 100 inteiros, colocando o valor 1 na posição par, né? E 0 na posição ímpar. Por exemplo, posição 1 é ímpar, então ele vai ter, no caso ele vai ter, na posição ímpar vai ter 0. 2 é par, vai ter 1. 3 é ímpar, 0. Ok? 4 é par, 1. Assim por diante. Ok? Toda posição desse vetor ímpar, 0. Na par, posição par vai ter o número 1. Ok. Isso é bem simples também. Que aí a gente vai testar, né? A gente vai fazer aquele teste, né, da divisão por 2, se dá resto 1. Se o número dividido por 2 dá resto 1, ele é ímpar. Se o resto der 0, o número dividido por 2, ele é par. E aí a gente vai dividir o número o quê? O x, que é o número da posição do vetor. Ok? Então vamos fazer um algoritmo do zero para fazer essa atividade. Então, eu vou colocar aqui, né? Vou chamar de num esse vetor. Vetor 1, 2 pontos, 100 de inteiro. Vou usar um x, 2 pontos inteiro. Vai ser o índice. E aí eu coloco para x recebe de 1 até 100, faça. Fim para. E aí, ó, antes de eu atribuir valores a cada uma dessas posições do vetor num, eu vou fazer logo o teste do valor, que é a posição que é o x, se ele é par ou ele é ímpar. Então, como é que a gente faz esse teste, né? Se, fazendo entre parênteses, coloca aqui, ó, x, ó, dividido por 2, que é a divisão que dá o resto, né? Foi igual a 0, certo? Ó, a gente fecha parênteses novamente aqui, fechando toda a expressão. Então, se x dividido por 2 dá resto 0, então,
φ C. Ele tem duas possibilidades. Ele pode ser 0 ou vai ser 1. Se ele for 0, ok, ele é par. Se ele não for, automaticamente ele é ímpar. Só tem essas duas situações possíveis. Então, se for e se não for, que ele vai ser outra coisa, né? Aqui. Então, se não. Então, se ele for par, então, num, na posição x, vai receber, se for par, ele vai receber 1. E se não for, se ele for ímpar, ele vai receber 0. Ok. Prontinho. Isso aqui, nesse loop, ele já vai jogar, olha só, para cada uma das 100 posições, o valor 0 ou 1, de acordo com se a posição é par ou ímpar. Sair do par, ó, depois do para, faço um outro, né? Faço um outro para agora, só para escrever esses valores. Ok, aí você coloca lá. Escrival, abre parêntese. Opa, quero colocar cada posição, escrival num de x. Pronto. Ele vai... Então, nesse loop aqui, ele vai colocar 1 ou 0 em cada uma das posições do vetor e é um loop aqui para escrever lá na tela lá para vocês. Vamos aqui. Então, ele vai lá. Ó. Cara, ele já cria o vetor, olha só. O vetor, né, com as 100 posições. Tá aqui. O x inteiro, tá aqui no final. E vamos lá. Para x de 1 até 100, faça. X, ele vai para a primeira posição, né? Primeira 1, né? 1 dividido por 2 dá resto 1, né? Não dá 0. Então ele vai atribuir, ele vai cair bem aqui nessa posição, de atribuir o valor 1 nessa primeira posição. Olha só. Ele vai entrar aqui, ó. Opa. Ele começa com 1, Ah, tá. Se for 0, ok, se for par, vai receber 1. Se for aqui, ele vai receber 0. Isso. Se for ímpar, vai receber 0. Então, olha só. O x é 1 dividido por 2, ele não dá 0. Então, não vai cair aqui. Ele vai cair aqui, na opção do sinal. Então, essa primeira posição vai colocar 0 nele. Ok. Para a próxima posição, x agora é igual a 2. Vamos ver o que vai acontecer lá na segunda posição. 2 dividido por 2 dá resto 0. Então, vai cair nessa primeira opção aqui. Vai receber 1. Então, num de 2 vai receber 1 bem aqui, ó. Aguarda, tá vendo? Olha só, recebeu 1. E assim ele vai fazendo, ó. Um vai receber 0, outro vai receber 1, ó, tá vendo? De acordo com o valor do x. Okay? E aqui ele vai até, o final. Então, ó, nós estamos aqui em 47, 48, 60, ok? Opa. É muito valor, né? Está no 72. Ó. E aqui ele já, à medida que ele já está preenchendo, ó. Todos já foram preenchidos. Está na posição 72. 87, 95, 96, 97, 98, 99. Agora é fazer a posição 100. Que a 100 vai receber 1, né? Ó, aqui vai 1 para cá. Ok, que é par. E agora ele vai fazer um outro loop, só imprimindo agora cada posição dessas aqui, ó. Cada posição do vetor. Então ele vai para a posição 1, 0, posição 2, 1, e assim por diante, ó. Imprimindo todo esse vetor aqui, cada uma dessas posições. Só acompanhando aqui, vamos ver, ó. Pronto. Ele vai fazer até a última centésima posição. Prontinho. Vou colocar o comentário. Inserção de valores no vetor. E aqui vai ser impressão. Vou botar o comentário também, né? Para ele não ser colocado em consideração lá.
Temos esse outro aqui. Olha só. Escreva um algoritmo que lê um vetor com 20 elementos e conte quantos valores pares existem no vetor. Né? Vamos apagar aqui, vamos aproveitar, né? Aqui é um vetor de, no caso lá é só 20, aqui a gente vai digitar 20 valores. No final, ele vai informar quantos números, ok? Quantos números pares existe no vetor. É bem semelhante com aquele anterior, certo? Vamos fazer logo a leitura, né, do vetor, né? Para x recebe 1 até 20, faça. Escreva. Digite a, vírgula, x, vírgula, são do vetor. Leia num de x. Pronto. Aqui já li as 20 posições do vetor. Próximo passo é fazer a contagem, fazer um outro loop que eu vou varrer da primeira até a última posição do vetor. E vou verificar, olha só, vou contar quantos inteiros tem lá, ou quantos números pares, perdão. Vou chamar essa variável de conta par. Pronto. Contagem. Contagem de pares. Pega esse par aqui, né? Já aproveita uma boa parte dele. Pronto. Só vou pegar a parte da repetição. E aí é o seguinte, ó. Para cada posição do vetor, ok? Eu vou perguntar, ó, se, olha só, se o num de x, né? Que é aquela posição do vetor, naquela posição lá, dividido por 2 for igual a zero, muito cuidado na montagem dessa expressão, tá? Ok? Ou seja, se aquele valor, né? Se esse valor aqui, nessa posição do vetor, dividido por 2 dá resto zero, então, conta par recebe ele mesmo mais um. Ele vai se repetindo. Cada vez que ele entrar, ele vai contar mais um. Né? Fim C. Só isso. Então, no final desse loop, eu vou ter a quantidade de pares que tem lá no meu vetor. E aqui eu faço outro loop para imprimir o vetor. Copio tudo isso aqui. Né? Pronto. E aí, ó. Escreval num de x. Vamos ver lá. Vamos fazer um teste. Primeira posição do vetor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar os números de 1 a 20. Por quê? Porque aí eu sei que a metade dos valores são pares. Vai ser 10 pares e 10 ímpares. Então a gente sabe até a contagem certinho. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pronto.
já ali as 20 posições do vetor, né? Okay. Agora ele vai fazer a contagem de pares. Ele vai varrer de cada uma dessas posições, ver o valor, dividir por 2, ver se é par ou ímpar, e contando, jogando essa variável aqui, conta par. Ah, tá. Faltou escrever aqui no final do vetor, né? Perdão, faltou eu imprimir no final a quantidade de pares. Mas a gente vai saber pelo valor da variável aqui no final. Depois a gente faz só uma linhazinha escrevendo, tá? Mas a gente já vai ter o valor de pares aqui, viu, pessoal? Na variável conta par. Mas vamos lá. Olha só. Aí, foi o primeiro, ó. Né? O primeiro não é par, né? Que é 1. Aí, ó. Tá vendo? Conta par é 0. O segundo, ó. O segundo é par. Já conta como 1. O 3 é ímpar. O 4. O 4 é par. O 5, o 6, assim por diante, ó. Ele vai, ó. Pronto. E agora ele está imprimindo o nosso vetor, né? Imprimindo novamente, ó. Ok. Beleza. Mas o que é importante para a gente queria ver o quê? O número de pares, ó. Conta par. Qual o valor? 10. É o que ele contou certinho. Na verdade, a gente nem precisava também dessa imprimir o vetor, né? Na verdade, era só escrever só o número de pares mesmo. Que é o que pede a questão. Vou botar aqui. Então, vamos lá. O número de... Opa. A quantidade de valores pares no vetor é igual a, vírgula, conta par. Pronto. E agora a gente vai fazer ele diretão, para testar agora. É a mesma coisa que a gente fez antes, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A quantidade de valores pares no vetor é igual a 10. Ok? Testado, corretinho lá o nosso algoritmo. Ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje com o tema de vetores ou matrizes unidimensionais.